Eu estou impressionado com a imprensa brasileira. Vocês continuam lacaios, submissos aos Estados Unidos da América. Não é possível. Quando você abre os sites, quando você liga a TV, na Globo News, na CNN, os jornalistas parecem mais blogueirinhos de fofoca. Que o Trump não falou com Lula, que o Lula não falou com o Trump, que o Trump passou com a cara feia e só pegou no ombro do Lula. E barabará, bereberê. E eu pergunto, isso vai mudar a vida de quem? O que é que ocorreu de positivo nessa viagem à França, na agenda do G7? Eu não quero saber de picuinha, não. E é bom deixar uma coisa clara. Quanto mais distante o presidente norte-americano estiver do presidente brasileiro, melhor. O presidente norte-americano é um dos mais rejeitados da história estadunidense. Aquela empáfia, aquela prepotência, aquela megalomania tenta esconder a fraqueza. É um presidente fraco, que será derrotado agora nas eleições de meio de mandato. E o Lula será reeleito presidente do Brasil. Nós estamos deixando o principal de lado para focarmos em fofocas. É disso que se trata, em um momento complicado, porque, vejam, o Eduardo Bolsonaro foi condenado a 4 anos e 2 meses de cana, em regime semiaberto, por coação no curso do processo, por tentar coagir as autoridades brasileiras que julgavam o seu pai no processo da trama golpista. O Eduardo Bolsonaro é condenado, presta entrevista à imprensa e diz: eu vou denunciar isso ao Trump. E a imprensa naturaliza tal absurdo, como o Trump mandasse na Justiça do Brasil. E eu estou preocupado com a briga dentro do Supremo Tribunal Federal. Ficou claro, por exemplo, uma discussão do presidente da turma, ministro Gilmar Mendes, com o relator do caso Master, André Mendonça, no que se refere a um pedido de soltura do pai do Vorcaro. E era uma piada para lá, outra piada para cá. Eu, sinceramente, não sei aonde é que nós vamos parar. O Supremo Tribunal Federal deve estar unido. Unido, haja vista que nós temos um parlamento esculhambado. Unido, haja vista que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para se safar da denúncia que surgiu contra ele, de que ele teria solicitado e teria recebido 155 milhões de reais de dinheiro roubado do Master, afirmou: o ataque a mim é um ataque ao Senado. Nananina, não. Não foi o Senado que teria recebido essa propina. Essa propina teria sido recebida pelo senhor. Quem estaria metido com a roubalheira do Master, segundo a revista Veja, não era a instituição Senado Federal, não. Era Vossa Excelência, senador Davi Alcolumbre. Mas vamos aos pontos positivos do G7. O que foi que aconteceu? Nesse G7, que a gente pode dizer, olha, isso aqui é importante para o Brasil. O Lula demonstrou liderança. Liderança entre países desenvolvidos. Separei aqui alguns tópicos. Ao discursar em 3 sessões principais, Lula se consolidou como principal porta-voz do chamado Sul Global. E a gente pode citar o BRICS. Brasil, China, Rússia, Índia, África do Sul. Ele usou o palco dos países mais ricos do mundo para cobrar que eles cumpram suas promessas de ajuda, chamada, assistência oficial ao desenvolvimento. Você vê isso no UOL, na CNN, na Globo News? Não. Ah, o Trump passou e só pegou no ombro do Lula um cumprimento frio. Melhor pro Lula. Eu quero lá saber se o Trump pegou aqui ou abraçou o Lula. Trump é um presidente fraco. É o presidente do país mais poderoso do mundo, mas é um presidente fraco, que tem apenas 36% de aprovação e quase 70% de rejeição. Lula focou o seu discurso na frente do Trump, na justiça social, apontando que a extrema concentração de riqueza prejudica a economia global e a democracia. Posicionou mais uma vez o Brasil na liderança moral de um debate urgente. Defendeu que os países vulneráveis não tenham que escolher entre pagar credores e alimentar suas crianças. Criticou, mais uma vez, o chamado protecionismo econômico, sem citar o Trump, mas todos ali naquela mesa oval, sabendo que o recado era direcionado para o presidente norte-americano. Protecionismo, decisões unilaterais que não levam ninguém a lugar nenhum. Lula usou a cúpula e as reuniões reservadas para abrir caminho para tentar reverter restrições recentes da União Europeia a produtos brasileiros. O Lula conversou demoradamente com a presidenta da União Europeia, Ursula von der Leyen, e com outros integrantes também de países europeus.
Não baixou a cabeça uma vez sequer. Não fez como a primeira-ministra italiana Giorgia Meloni. Eu percebi ela bajulando Trump até de forma nojenta. Fazem parte do mesmo espectro político da extrema-direita falida e fracassada que já perdeu na Hungria, que vai perder na Argentina, que vai perder nos Estados Unidos. E quem sabe até, talvez, a própria Itália, a extrema-direita não sofra um revés. Houve também uma reunião bilateral entre o Lula e a primeira-ministra do Japão, um passo estratégico importante para o firmamento de uma parceria do Mercosul com o Japão. Mas isso é colocado em segundo, terceiro plano? Não, o que vale é que o Trump estava com a cara feia pro Lula. Dane-se! Para não falar aqui um palavrão. Lula reafirmou o papel indispensável do Brasil no futuro da energia global. Defendeu que os países que detêm os chamados minerais críticos, essenciais para baterias, carros elétricos e painéis solares, não sejam apenas exportadores de matéria-prima, mas que atraiam indústrias, tecnologia e empregos qualificados. Disse na cara do Trump o que diz aqui no Brasil. Em relação às nossas terras raras, não aceitaremos sermos meros exportadores de matéria-prima, não. Queremos que a nossa indústria avance também. A viagem serviu como um atalho diplomático. Em vez de viajar a vários países, Lula conseguiu se reunir no mesmo local com líderes do calibre de Macron e outros chefes de Estado, citei o Japão, mantendo o Brasil firmemente integrado nas mesas onde se decidem as grandes questões da geopolítica, tecnologia e segurança alimentar. Por fim, aqui vale também uma argumentação fortíssima. Pela 10ª vez, o presidente participa de uma reunião do G7, demonstrando que o Brasil recuperou a capacidade de diálogo, de igual para igual, tanto com as maiores potências ocidentais quanto com as economias emergentes, usando essa influência para blindar e promover os interesses comerciais e políticos do país. Portanto, senhoras e senhores, para mim o que vale é isso. E não o cumprimento, e não o abraço de um mandatário fraco. Reitero, um dos políticos mais rejeitados do planeta Terra, o Donald Trump. Então, por onde passo, eu vejo questões laterais. Ia mudar a vida do brasileiro? O Trump dá um abraço no Lula? O Trump ficou olhando a desenvoltura do Lula, o gingado dele, a conversa dele, o bate-papo dele, a maneira como ele consegue andar em todos os espectros políticos, coisa que o Donald Trump não sabe fazer. E a fraqueza é camuflada pela megalomania, por chegar e falar, eu sou o chefe daqui. Quando chegou lá na mesa, né, onde estavam os chefes de Estado, ele chegou com a cara feia. Ali é um sinal de fraqueza. Chegou o chefe. O Lula estava até escrevendo alguma coisa no papel, não deu nem as caras. Se fosse o Bolsonaro, estaria ali feito um cachorrinho acuado. O Brasil era um pária internacional. Então eu lamento profundamente, imensamente. Defendeu o nosso Pix, na cara do presidente norte-americano e por aí vai.